Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Fagulhas de Luz, nosso momento diário de reflexão, sempre comigo, Theo Oliveira, e com o nosso grande companheiro Sidney Fernandes, programa que você acompanha nas redes sociais de Sidney, Facebook, YouTube, Instagram e também na Rádio 87 FM e na Rádio SEAC, de segunda a sexta e aos domingos, sábados e domingos às 8h30 da manhã, você confere no canal do YouTube Sidney Fernandes, escritor espírita. Hoje, segunda-feira, já cumprimentando o Sidney, começando mais uma semana, graças ao nosso bom Deus. Sidney, a pergunta de hoje é a seguinte: o que a doutrina espírita nos diz em relação à teoria de Darwin, Sidney? Tem alguma colocação nesse sentido? Seja bem-vindo ao Fagulhas da segunda-feira. Na primeira edição de O Livro dos Espíritos, seguindo talvez as tendências da época, Allan Kardec não aceitou a teoria de Darwin. Mas na segunda edição, que saiu em 1860, já renovada, já ampliada, eu acho que ele deve ter recebido um puxão de orelhas lá dos espíritos, e ele passou a admitir, sim, a teoria de Darwin, tanto em relação ao corpo físico, a evolução física proposta por Darwin em 1859. Note bem, a primeira edição do Livro dos Espíritos saiu em 57, a segunda em 1860. Então ele teve um ano para pensar, para refletir sobre o assunto. Mas, além disso, um pouco mais adiante, tanto no Livro dos Espíritos, como depois em A Gênese, Allan Kardec, os espíritos orientam Allan Kardec para a teoria evolucionista não apenas em relação ao corpo físico, mas também em relação à evolução do próprio espírito, dizendo sim que o espírito, quando, por exemplo, habitava o corpo de um animal, ele teria apenas um princípio vital que vai evoluindo com o tempo até tornar-se naquilo que nós, aqui no planeta Terra, entendemos como alma. É bem verdade que nós estamos ainda muito limitados, nós estamos muito atrasados ainda na evolução dos mundos. Tanto é que nós, da Terra, fazemos parte, vamos dizer assim, didaticamente, da segunda categoria de mundos. Atrás de nós, só os mundos primitivos. Nós, por enquanto, estamos na condição de mundo de expiações e provas. E temos uma concepção muito limitada da espiritualidade. Então, a gente imagina que essas teorias vão ser aperfeiçoadas, ou mesmo, de outra forma, dizendo, em outros mundos, ela deve ter alguma outra conotação, conotações assim muito mais elevadas e sutis que nós ainda não temos condição de conhecer. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, o Espiritismo aceita plenamente a teoria de Darwin, isto é, a evolução. Porque as pessoas erroneamente costumam dizer que Darwin afirmou que nós viemos dos símios, viemos dos macacos. Não, ele não falou só isso. Ele falou da evolução das espécies. E aí a igreja, os homens mais retrógrados da época, saíram anunciando que essa evolução do macaco para o homem, o que não deixa de ser verdade, mas Darwin nunca afirmou especificamente isso. E diga-se de passagem, houve um filme uns tempos atrás, lá nos Estados Unidos, em que os irmãos de lá não admitiam, e hoje alguns até não admitem, a teoria de Darwin. Para você ter uma ideia, e um professor, coitado, foi julgado, deu um filme isso aí, espetacular, Uhum. mas baseado num fato real. Uhum. E esse professor, depois, lá na frente, ele sofreu uma pena, mas os Estados Unidos inteiro
começaram a pressionar esse julgamento dessa cidadezinha, e ali não estava mais em jogo a carreira do professor, mas se o homem tinha vindo de Adão e Eva ou teria obedecido à escala evolutiva de Darwin. Até hoje, na Flórida, quando você entra num determinado aquário de uma das cidades ali da Flórida, ali eles não permitem que você coloque aquela árvore genealógica, sugerindo que o homem tenha evoluído com a evolução das espécies. Porque ali, naquela cidade, o pessoal é, assim, tremendamente evangélico e até hoje não admite a teoria de Darwin. Mas a doutrina espírita, sim, ela, em vários pontos da sua teoria, ela fala e admite, aceita a evolução das espécies. Você está gostando dos nossos programas? Você tem alguma opinião sobre os nossos comentários? Então, deixe o seu like aqui e uma palavrinha sua. Eu estou gostando, poderia ser assim. Que tal você tratar deste ou daquele assunto? Estamos ansiosos para ouvir a sua opinião.